Boa noite, magenteiros, boa noite, magenteiras. Muitíssimo obrigado aí pela presença de vocês. A gente está começando aqui o nosso segundo webinar da série de 3 webinars que estamos planejados. Peço inclusive que vocês aí mandem um ok se o áudio está ok, se está tendo algum problema na conexão, mas eu acho que a gente vai correr bem como a gente correu bem aí no primeiro webinar do Magenteiro, né? Então, primeiramente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. O primeiro webinar, para quem está assistindo, para quem assistiu o primeiro webinar e está aqui hoje no segundo webinar, meu muito obrigado duas vezes, pois muitos dos alunos aí do Magenteiro, né, apareceram por aqui no primeiro webinar. Foi um dos momentos, acho que mais importantes aqui para o Magenteiro, falando do site, né, do Magenteiro, pois foi o primeiro webinar que eu tinha feito no Magenteiro, o primeiro webinar que eu tinha feito na minha vida, então eu não sabia o que eu ia encontrar, não sabia se ia ter uma pessoa, 100 pessoas assistindo, enfim. É como falar em público, né? A gente tem, embora vocês estejam à distância, né? A gente tem essa proximidade aí pelo conteúdo que eu crio aqui no Magenteiro, pelo e-mail que eu recebo de vocês, o feedback no Facebook, no e-mail, nos grupos de discussão do Magenteiro, enfim. Ter esse feedback de vocês é sempre importante e eu estava bastante nervoso, né, com fazer o webinar ao vivo, né? A gente sabe que ao vivo tem uma série de outras implicações. E quando começa a aparecer as pessoas que a gente já conhece, a gente fica mais confortável, né, para poder apresentar, para fazer as coisas, enfim. Alguns disclaimers, né, alguns avisos, como eu fiz no primeiro webinar, né? Então esse é um webinar que está sendo transmitido aqui do outro lado do mundo, então a gente tem um delay, não sei se é por conta da distância geográfica ou por conta de ser um webinar, e isso é normal. Então a gente tem um delay aí de cerca de 1 minuto, tá, entre as coisas que eu falo e até vocês me verem aí do outro lado. E um delay aí de cerca de 10 segundos nos comentários que eu recebo de vocês, tá? Outra coisa, eu sou a única pessoa que está aqui comandando, pilotando tudo, então eu tenho que pilotar as câmeras, pilotar a apresentação junto com vocês e também acompanhar os comentários de vocês, tá? Então eu não tenho ninguém aqui acompanhando os comentários, respondendo junto para vocês, tá? Sou eu que vou estar respondendo os comentários, as dúvidas de vocês ao longo da apresentação. Que mais? Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Martins, eu sou o criador do Magenteiro.com, onde eu escrevo artigos semanais sobre Magento, sobre desenvolvimento, sobre gestão de lojas, sobre e-commerce em geral. Sou desenvolvedor Magento desde 2011, desde 2015 sou um dos primeiros profissionais aí certificados pela 2005, perdão. Agora eu me perdi. Enfim, eu sou um dos 3 primeiros profissionais certificados da Magento no Brasil. E também criador do módulo PagSeguro, aí, usado por mais de 14 mil lojas em todo o Brasil, né? Então, a ideia aqui, né, dessa série de webinars é simplificar um pouco o uso do Magento. Para quem não teve o primeiro contato com o Magento, tá? Então, para quem não conhece o Magento, vai ser uma boa oportunidade para estar tendo aí um primeiro contato, para conhecer um pouco mais da plataforma, saber como ela funciona. Isso acho que a gente viu bastante na primeira aula, né, no primeiro webinar. E aqui no segundo webinar a gente vai falar sobre algumas configurações, sobre as principais configurações aí de uma loja Magento, tá? E depois a gente tem o terceiro webinar, eu vou falar dele mais para frente. E o que vai diferenciar um pouquinho esse segundo webinar do nosso primeiro webinar, é que a gente tem alguns convidados especiais aí que vão aparecer ao longo dessa apresentação, tá? Então, enquanto eu estiver aqui com vocês, eu eventualmente vou colocar alguns vídeos aí dessas celebridades aí do mundo Magento, tá? Então, fiquem ligadas aí que vai ter coisa bacana por aqui, tá? Então, como eu disse, para quem se destina a esse webinar, não é para desenvolvedor, tá? Então, embora este webinar especificamente, né, ele tenha muitas configurações, muitas coisas legais que desenvolvedores às vezes não conhecem, tá? Então, como eu disse, o objetivo dos 3 webinars é evitar o desperdício de recursos do Magento e ajudar aqueles que não conhecem o Magento a conhecê-lo melhor, tá? O Magento é muito utilizado, é uma das plataformas mais utilizadas, mas a maioria das pessoas que utilizam o Magento não utilizam nem 5% dos recursos que ele oferece, tá? Então a ideia aqui é trazer um pouquinho desses recursos, dar um pouco mais de visibilidade desses recursos para quem já usa, para quem gerencia, administra ou mesmo quem vende soluções Magento, né? E trazer aqui um pouquinho do que eu aprendi aí ao longo dos anos com o Magento, tá? Não sei tudo sobre Magento, ainda continua, é um aprendizado constante, toda semana a gente acaba se deparando com algum cenário diferente, que a gente descobre que tinha alguma coisa que a gente não tinha pensado daquela forma. Enfim, acho que isso que é o bacana de trabalhar com o Magento, né? E, de novo, peço para que vocês, quando vocês reagem aqui no vídeo, né, tem os botõezinhos lá de curtir, de like, de carinhas e tal, eu consigo ver aqui o que vocês estão postando, tá? Então isso é legal porque eu consigo sentir se vocês estão gostando do assunto ou se eu devo avançar um pouco mais rápido, enfim.
é uma forma de vocês mandarem o feedback de vocês. Último ponto, vocês são o meu departamento de marketing, tá? Então, tudo isso que a gente faz aqui, tudo isso que eu faço aqui é muito importante. Eu agradeço de coração se vocês puderem compartilhar aí no Facebook, no Instagram de vocês, onde quer que vocês estejam. Vocês cheguem lá, deem um compartilhar aí nos grupos de Magento que vocês participam, se vocês participam de algum. Quando vocês compartilham esse material, é uma forma de ajudar o Magenteiro a crescer, é uma forma de ajudar eu a ganhar novos alunos e, de certa forma, de manter o Magenteiro no ar e criando novos cursos, novos conteúdos e manterem motivado para fazer cada vez mais conteúdo para vocês e continuar aprendendo mais sobre Magento, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, como vocês sabem, eu não gosto de perder o tempo de vocês, então vamos lá. Então aqui, o que a gente vai falar hoje, né, as principais configurações de uma loja Magento 2. Fiquem tranquilos, tá? Aqui é um PowerPoint, mas nosso webinar, como vocês sabem, é um PowerPoint de 3 slides. E os nossos webinars aqui são todos ao vivo, todos mão na massa, então a apresentação é bem rápida e bem simples, tá bom? Então a gente vai falar sobre as principais configurações de uma loja Magento 2, para você libertar aí o potencial da sua loja Magento, tá bom? Deixa eu passar aqui, vamos lá. Então, a primeira coisa que muita gente fala, né, que muita gente culpa, né, coloca a culpa no Magento, né? A culpa de todos os problemas é do Magento, né? Então, a minha loja é lenta, é culpa do Magento, a minha loja não vende porque o Magento é ruim, a minha loja não tem o recurso que eu preciso, minha loja foi invadida, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre segurança, tá? A gente tem um monte de cliente da Rússia no Magento, mas eles nunca compram nada. Acho que vocês já devem ter visto isso em algum dia, né? Se vocês mexem com e-commerce, ou mesmo se vocês têm um site qualquer aí na internet, vocês provavelmente já se depararam com os nossos clientes russos, né? Acho que os russos são provavelmente os maiores cadastros, as pessoas que mais fazem cadastro nas nossas lojas, nos nossos blogs. Aqui no Magenteiro mesmo, de tempos em tempos eu tenho que repensar na estratégia de como evitar os robôs russos, não pelo lado do Magento, mas pelo lado das ferramentas de marketing, dos formulários, né, que vocês preenchem lá no site, às vezes para receber um e-book ou alguma coisa, e esses robôs russos estão sempre lá enchendo o saco, né? Então, na agenda de hoje a gente vai endereçar boa parte desses problemas, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui, na verdade não existe uma ordem, tá? Todos esses tópicos que a gente vai falar hoje, eles estão, de certa forma, ligados às configurações da nossa loja Magento, as configurações de uma loja Magento. Então a gente vai falar das configurações gerais, ou seja, acabei de montar uma loja Magento, quais são as primeiras coisas que eu preciso configurar, né? Quais são as principais configurações que eu preciso me atentar na hora de configurar uma loja Magento. Para quem já mexia com o Magento 1 e começou a mexer com o Magento 2, provavelmente já viu que algumas coisas não estão mais nos mesmos lugares, algumas coisas mudaram de lugar, enfim, tudo foi mudando de lugar. Configurações de performance, então a gente vai falar sobre algumas configurações, algumas dicas de performance da nossa loja. Vamos falar sobre as configurações de segurança, para a gente evitar esses robôs russos, para a gente evitar problemas de segurança na parte administrativa, na parte de cliente. Algumas boas práticas de segurança, eu vou falar de alguns casos aí que nós tivemos recentemente com o Magento 2.2, e o que é super normal no mundo da internet, principalmente quando a gente fala de grandes softwares open source, onde o código é aberto, todo mundo consegue ver as falhas de segurança que tem, porém, ao mesmo tempo, a gente consegue corrigir bem rapidamente, né? Então, a gente vai falar sobre elas, vou falar sobre uma delas, de uma das grandes falhas de segurança que nós tivemos. Vamos falar das configurações de SEO. Então, para quem não sabe, né, o SEO, Search Engine Optimization, ou otimizações para site de busca. Basicamente, eu vou dar algumas dicas para melhorar o posicionamento da loja de vocês nos buscadores, apenas usando as configurações nativas do Magento, tá bom? E, como eu falei, a gente tem aí alguns convidados especiais que vão ser apresentados aí ao longo do vídeo, tá bom? Ao longo da nossa apresentação. Aqui é o nosso admin do Magento, tá? O nosso admin da nossa loja Magento. Você não precisa ter uma loja Magento instalada, tá, para poder acompanhar esse curso. Também não é necessário nenhum conhecimento técnico para acompanhar o curso. Eu vou tentar ser o mais básico possível, ao mesmo tempo não tentar ser superficial, mas também não ser muito técnico para que quem não tem conhecimento técnico não saia correndo do Magento ou mesmo do nosso bate-papo aqui, né? Como eu disse, o Magento ele é uma plataforma, né, que muita gente não explora corretamente os recursos, tá? E isso eu venho notando e eu percebi que não sou só eu que tenho notado isso, tá? Ao longo dos últimos um mês e meio mais ou menos, eu tenho feito algumas entrevistas com pessoas que mexem com Magento, né? Então eu entrevistei alguns magenteiros que já são alunos aqui do Magenteiro, alguns são alunos há mais tempo, outros há menos tempo, outros nem são alunos do Magenteiro.
E uma das coisas que eu perguntei para eles era justamente sobre o uso dos recursos do Magento, né? Então, a primeira convidada que nós temos aqui foi a Lígia Salzano. Ela concedeu uma entrevista aí pra gente, ela estava até aqui no nosso webinar, nosso primeiro webinar, não sei se ela está vendo a gente hoje. Na verdade, eu não estou conseguindo ver se eu tenho os comentários de vocês aqui. Por algum motivo, eu acho que eu não estou conseguindo acompanhar os comentários de vocês. Agora sim, agora eu consegui. É só aumentar o tamanho da janela que a gente consegue ver os comentários, né? Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Legal. Então, vou falar aqui, vou soltar aqui um vídeo bem rapidinho, gente. É 2 minutos, 3 minutos no caso do vídeo da Lígia. Ela vai falar um pouco sobre a experiência dela com outras lojas Magento. Então, ela é uma pessoa que também teve contato com outros lojistas, com outros desenvolvedores, eventualmente como vocês. Ela é desenvolvedora Magento. Ela vai falar um pouco sobre a visão dela sobre a utilização dos recursos do Magento. Okay? E em seguida, logo depois do vídeo da Lígia, eu já entro aqui e a gente vai começar a configurar a nossa loja Magento, tá bom? Então fiquem com a Lígia aí, 3 minutinhos de vídeo e a gente volta logo em seguida. O painel ele tem muita funcionalidade, muita coisa que a gente acaba fazendo por lá. E o desenvolvedor Magento ele tem que saber o painel, tem que saber, às vezes não usa muito alguma funcionalidade, mas é importante saber que em algum momento o cliente vai acabar perguntando. Eu vejo muito cliente chegar, às vezes, querendo alguma coisa, às vezes até desenvolver alguma coisa que já existe no painel. Então é muito importante a gente aprender, a gente entender o funcionamento. No Magento 2 ele tem algumas divisões, algumas modificações em relação ao Magento 1. Eu acho até que está mais bem dividido. Assim, você saber mexer no painel, saber onde encontrar as funcionalidades, saber se aquele desenvolvimento que você vai fazer tem alguma coisa já no painel relacionada a isso, e se aquilo que o cliente está frustrado por não conseguir fazer, se você sabe explicar para o cliente como resolver. O que eu vejo assim dos recursos que existem no painel do Magento é que muitas vezes o cliente fica frustrado porque ele quer fazer alguma coisa, às vezes ele não conhece que existe essa funcionalidade no painel. E o desenvolvedor, às vezes, não vejo acontecer tanto lá onde eu trabalho, mas eu sei que muitas vezes o desenvolvedor quer mexer com o código, ainda mais um back-end, por exemplo, ele quer fazer as personalizações, ele quer mexer lá com o código, fazer alguma integração, e às vezes esquece que o painel que já existe lá, que é voltado para o cliente, para o usuário final, ele tem muito recurso e precisa ser bem explorado. Então, o desenvolvedor que vai passar isso para o cliente, e ele precisa entender primeiramente para poder explicar de uma forma compreensível. E às vezes a pessoa quer desenvolver alguma funcionalidade que pode estar já existir ou pode ser aproveitada de algo que tem no painel, ou então incluir mais algum recurso, mais alguma funcionalidade para o cliente poder fazer essa customização, porque o lojista ele quer algo que seja fácil para ele ter o controle e modificar. Sim. Então, eu acho muito importante, eu gostei muito do curso de Magento 1 para lojistas, eu fiz. Não é porque é para lojista e empreendedores que o desenvolvedor não vai fazer. Aproveita. Eu estou aguardando que o de Magento 2. Já está pronto. Eu estou... Oi? Já está pronto. Já? Já está pronto. Já está pronto, só não foi lançado ainda. Acho que quando esse vídeo aqui for pro ar já deve ter sido lançado, mas ainda não foi lançado. Que ótimo. Não foi bacana? Então esse daí foi o depoimento da Lígia, né? Da Lígia Salzano, e foi uma das entrevistas aí que a gente gravou aqui no Magenteiro. A gente gravou essa entrevista umas 2 vezes por conta de problemas. Acho que eu comentei isso no webinar anterior. Para quem chegou agora, eu estou compartilhando aqui algumas entrevistas que eu fiz com outros magenteiros, com outras pessoas do mundo Magento, sobre a opinião deles a respeito dos recursos das lojas Magento, né?
Basicamente, assim como a Lígia, né, eles estão compartilhando e a mesma visão que eu tenho de que muita gente não utiliza corretamente ou não utiliza os recursos de uma loja Magento do jeito que deveria, tá? E o objetivo dessa série de webinar é justamente dar mais visibilidade desses recursos, dessas configurações e tudo mais. Soltei aí também para vocês aí uma enquete, né, perguntando em qual estágio você está na construção da sua loja Magento, tá? Então, conforme a gente for andando aí, os novos que forem chegando vão respondendo, daqui a pouco a gente publica aqui os resultados, tá? Já vi aqui que nós temos algumas pessoas que já estão da casa, o César, o Ricardo Castelo, João Rosa, enfim, obrigado pela presença de vocês. Estou vendo cada vez mais gente chegando e, bom, então sem mais delongas, vamos falar aqui um pouco sobre a configuração da nossa loja Magento, tá? Então aqui é o nosso painel da nossa loja Magento, no caso, nossa loja magento2.magenteiro.com, é a mesma loja que eu utilizei no webinar anterior. Essa daqui é uma loja que eu disponibilizo para alunos dos cursos de Magento 2. Ela é uma loja que ela é reiniciada a cada 6 horas. Enfim, é uma loja demo, né, com os produtos padrão, os produtos de exemplo do Magento. E basicamente essa daqui é uma loja que eu montei só para esse fim. Ela é reiniciada a cada 6 horas. No final do webinar eu vou deixar um login temporário para vocês, tá, que estão aqui assistindo o webinar. Se você já é aluno do Magenteiro, eu dei uma suspendida no acesso dos usuários, aqui, do usuário que vocês têm, justamente para a gente evitar uma sobrecarga. Como eu disse, essa daqui, ou como eu não disse ainda hoje, né, essa daqui é uma loja que está montada numa instância super pequenininha, tá, num provedor de hospedagem, que não é o melhor para a Magento, enfim, é uma loja apenas para a gente poder brincar mesmo, a gente poder fazer os nossos testes, tá? Então, depois no final da apresentação, e também via e-mail, se vocês deixarem o e-mail de vocês lá no magenteiro.com/live, eu vou soltar lá o login e senha para vocês acessarem por pelo menos até amanhã, tá bom? E, bom, as principais configurações da loja Magento, tá, gente? Elas são feitas aqui dentro de lojas, ajustes, configurações. E aqui a gente tem uma série de configurações que a gente pode fazer na nossa loja Magento, tá bom? Eu tentei fazer com que, na verdade, durante a preparação desse webinar, eu tentei fazer a apresentação especificando ou me baseando bem no detalhe de cada um dos campos de configuração, nas principais abas que nós temos aqui. Porém, ficou praticamente inviável, tá? Tipo, em coisa de 50 minutos eu ainda estava na aba geral explicando cada um dos campos, então é praticamente impossível falar sobre todas as configurações do Magento nas principais abas no tempo que a gente tem, tá? A gente já está aqui com 19 minutos de live, né? 19 minutos de apresentação. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, vou focar apenas nos tópicos principais, ok? Que a gente abordou, nos problemas principais que nós temos. E nós vamos falar então das principais configurações da loja Magento, configurações de SEO e configurações de performance e segurança, tá bom? Então, seguindo aqui adiante, gente. Na aba geral, tá, aqui da sua loja Magento, você tem as principais configurações gerais da loja, tá? Então, aqui tem algumas configurações que vocês precisam fazer quando vocês acabam de montar uma loja Magento, que vocês precisam fazer, tá? Eu vou comentar sobre os principais itens dessa área aqui. Então, a primeira coisa, país padrão, gente, é o país padrão que vai aparecer nos campos de endereço para os seus clientes, tá? Então, desmarquem usar valores do sistema, selecionem lá o Brasil, ok? Países aceitos, então se vocês vendem para outros países, marquem outros países. Se vocês permitem que seus clientes se cadastrem, selecionem endereços de outros países, tanto o endereço de cobrança, como de cadastro, como de entrega, selecionem outros países. Se vocês só vendem para o Brasil, selecione apenas Brasil, ok? Não necessariamente se vocês só vendem, tá? Mas se vocês só aceitam o cadastro desses lugares. CEP é opcional para quais países, tá? O Brasil não está marcado aqui. E certifique-se de que o Brasil não está marcado aqui. Isso porque meios de entrega e alguns meios de pagamento precisam do CEP do cliente, ok? Para poder calcular o frete. Países da União Europeia, deixe como está. Top Destinations, basicamente, são os destinos mais comuns dos seus produtos, ok? Ou dos seus clientes. Os países que você selecionar aqui, eles vão aparecer no drop-down de país, no topo desse drop-down, tá? Então, aqui a gente tem os países aceitos, tá? O Brasil, obviamente, vai estar em um deles, né? Vai estar selecionado. E se você tiver outros países que você vende, você quiser colocar esses países no topo, então vamos supor que eu vendo para o mundo inteiro, mas meus principais clientes são do Brasil, então eu deixo aqui o primeiro país como Brasil, e o meu segundo principal cliente é dos Estados Unidos, então eu marco aqui no Top Destinations Estados Unidos, porque na hora que o cliente for lá, abrir o drop-down de país, ele já vai ver lá Brasil e Estados Unidos como os primeiros da lista, tá bom? Opções de estado também muito importante, tá? Estado é obrigatório para, certifique-se de que o Brasil está marcado aqui na sua lista de estados obrigatórios. Da mesma forma, meios de entrega e meios de pagamento exigem que esse estado seja informado nos endereços, tá bom?
Opções de localização, ok? Então aqui também é relacionado ao fuso horário da sua loja. Isso é como o horário dos pedidos vão ser exibidos no seu back-end, como o horário dos pedidos vão ser exibidos para os seus clientes, e eventualmente também os comentários adicionados por meios de pagamento, enfim. Certifique-se de que você colocou aqui Brasília Standard Time, de preferência o horário de São Paulo, que é o horário mais utilizado aí pelos meios de pagamento, enfim. A maioria dos serviços que rodam no Brasil utilizam o horário de São Paulo, o horário de Brasília, para fazer as suas comunicações. O bloqueio é o idioma da loja, ok? E aqui eu já puxo um outro gancho, tá? O Magento, quando a gente está trabalhando com o Magento, ele tem 3 modos de se trabalhar, tá? Quando você acaba de instalar o Magento ele é instalado no modo padrão, tá? E o Magento possui outros 2 modos. Ele possui o modo desenvolvedor e possui o modo produção. Tá? O modo produção ele é o modo mais rápido. O que isso quer dizer? O Magento vai compilar um monte de coisa, né, de uma forma bem resumida. O Magento vai compilar uma série de arquivos, vai fazer uma série de melhorias, vai mesclar algumas coisas e vai entregar o conteúdo da sua loja muito mais rápido. Então, falando de performance, é importante que se a sua loja está em produção, você sete a sua loja para production, ok? Se a sua loja não está em produção, se você está construindo a sua loja ainda, certifique-se de que ela está setada para desenvolvedor, ok? Para modo developer. Se você quiser saber mais, vai lá no blog do Magenteiro, ok? magenteiro.com/blog, digita modos Magento, ok? Lá na busca vocês vão ver os 3 modos Magento e como alterar entre eles, tá? Exige um pouquinho de conhecimento técnico, é bem pouco mesmo, né? E vocês, uma vez que vocês estão no modo desenvolvedor, algumas configurações são habilitadas aqui na parte de configurações da loja, tá? Inclusive configurações de performance aqui na área avançada, tá? Então aqui na área avançada você terá uma outra aba, que é a aba desenvolvedor, onde você poderá compactar arquivos JavaScript, arquivos CSS, mesclar, unir, enfim, você tem uma série de configurações que vão otimizar a performance da sua loja. Lembre-se, quando sua loja está em produção, ela não deve estar no modo desenvolvedor, e de preferência ela não deve estar no modo padrão. Tá? O modo desenvolvedor ele é um modo mais lento do Magento, tá? Então o Magento vai ficar um pouco mais lento, porque várias coisas são processadas em tempo real, pois nesse modo o Magento entende que você está customizando sua loja, customizando o visual da loja, customizando o tema, instalando módulos, e ele vai toda hora ficar reprocessando uma série de coisas que não precisa em produção, tá bom? Então voltando aqui, esse daqui, o campo de idioma da loja, é um dos campos que só está disponível aí no modo desenvolvedor, tá bom? Então certifique-se de que, se você quiser alterar o idioma da sua loja, ok? É importante que essa loja esteja em modo desenvolvedor. Em seguida também temos aqui se a nossa loja vai trabalhar com pesos ou libras, tá? Isso é com relação ao peso dos produtos, que também é uma informação utilizada no cálculo de frete. E eventualmente também disponibilizada na frente de loja para os seus clientes, tá? O peso do produto. Então, certifique-se de mudar para quilos, né? Que é o nosso padrão. Aqui tem outros campos de configuração. Esse daqui também é importante, tá? Store Information. Nome da loja, telefone da loja, horas de operação, o país onde a sua loja está, o estado da sua loja, CEP, cidade, o endereço da sua loja, linha 1 e linha 2, e o VAT number, que pode ser considerado aí também o nosso CNPJ, tá? Então, se você tem o CNPJ da loja, coloque o CNPJ aqui. Para que essas informações são úteis? Essas aqui são informações que são enviadas em e-mails transacionais, também são utilizadas em temas, dependendo do tema da sua loja, ele vai ser exibido no rodapé da loja, ele pode ser exibido dentro de um endereço, né? Ele pode ser exibido na página de onde estamos, de repente dentro de um Google Maps ou alguma coisa assim. Então preencha essas informações aqui, elas são utilizadas em diversas áreas da sua loja, tá? E são importantes. Cada uma dessas configurações, tanto na área de configurações quanto em outras áreas do Magento, se vocês repararem, tem um campinho aqui embaixo dizendo website, Store View, tem alguns que são do tipo global, né, que são tipo esse daqui, por exemplo, né, que são do tipo global. Isso daqui corresponde ao escopo de configuração que esse campo pode chegar. Tá? Então o Magento ele tem 3 ou 4 tipos de escopos de configuração que são setados aqui em cima. Então basicamente, como eu comentei na aula anterior, uma mesma instalação do Magento ela pode ter múltiplos websites, ou seja, pode ter vários URLs apontando para o mesmo lugar. Ela pode ser multi-idioma, então você tem a loja em inglês, a loja em francês, a loja em alemão. Né? E dentro de cada website você ainda tem o nível de Store, né? Que é um nível anterior ao Store View. Se você não está utilizando isso, e é muito provável que você não esteja, certifique-se de marcar aqui o Enable Single Store Mode, ok? Marque essa opção como sim. Dessa forma, o Magento vai sumir aqui com o campinho de seletor, tá? Por que isso é importante, tá? Isso é importante porque se a gente fizer uma configuração aqui no nível global e depois, eventualmente, alguém for lá ou algum módulo for lá e fizer uma alteração no nível de Store View, ok? A configuração que está dentro do nível de Store View vai sobrepor a alteração do nível superior, tá? Seja do nível website ou do nível global.
Então, para evitar confusão, tá? Isso era muito comum no Magento 1, para evitar confusão, se você não está utilizando multi-website ou multi-view, multivisão de loja, né? Múltiplos idiomas, certifique-se de que sua opção Single Store Mode está marcada como sim, tá? Toda vez que você salvar a configuração, vai aparecer um alerta aqui em cima pedindo para você limpar os caches da sua loja, tá? Então, vou salvar aqui as configurações. Bacana. E aí vem aqui o aviso dizendo que um ou mais tipos de cache do Magento está invalidado. O Magento ele trabalha com uma série de caches da loja, tá? Eu vou falar disso um pouco mais para frente ainda hoje. Seguindo adiante, na aba Web, nós temos outras configurações importantes da nossa loja, tá? Configurações de URL não vou entrar no detalhe, é técnico. Search Engine Optimization, opa, né? Então temos alguma coisa aqui que diz respeito ao nosso assunto, aos nossos assuntos do dia, né? Então, usar reescrita de URLs, tá? Isso aqui é importante que vocês tenham marcado como sim, mas certifique-se de que o provedor de hospedagem de vocês suporta. Sinceramente, hoje em dia, são pouquíssimos provedores que não suportam ou que não estão preparados para reescritas de URL, tá? Se você está num provedor especializado em Magento, como eu comentei, isso é tranquilo, deixe marcado como sim. O que são as reescritas de URLs? Para sua loja não ficar com URLs feias. Então vamos lá, o cara clicou num produto na sua loja, por padrão o Magento acessa uma URL chamada minhaloja.com/product, /catalog, /product, /view, /id, /123, que seria o código identificador do produto. Se a reescrita de URL estiver ativa, a URL do nosso produto poderia ser de repente minhaloja.com/tenisnike.html. Tá? Então fica muito mais amigável, não só para o teu usuário, como também nos resultados de busca, né? Pois as palavras-chave passam a fazer parte da URL. Então, é muito importante, se você está pensando em se posicionar bem nos buscadores, que a sua URL contenha palavras-chave, ok? Contenha a reescrita de URL. Seguindo adiante, nós temos dois campos aqui muitíssimo importantes, tá? Que é o Base URL e o Secure Base URL, tá? Hoje em dia não faz muito mais sentido a gente ter o Base URL, tá? Hoje em dia, tudo que é loja deve ter HTTPS. Tá? O que são o Base e o Secure? Né? São URLs base da loja. Qual é o URL? Qual que é a URL, a base do URL da minha loja? Então, basicamente, seria o HTTPS, minhaloja.com, né? Que é o nosso caso aqui. Então, a base do URL é HTTPS, magento2.magenteira.com é o URL da minha loja. O HTTPS, então, qual que é a diferença aqui, né? Do HTTPS seguro e não seguro? A ideia é que o de cima tivesse apenas HTTP e o de baixo fosse HTTPS. Só que hoje em dia a gente não fala mais disso, tá? Então a gente coloca HTTPS para tudo. Você tem ainda a opção, né, de forçar o URL segura somente no back-end ou somente na área administrativa, forçar somente na frente de loja, e o Magento faria o redirect disso, né, redirecionaria o seu cliente que acessasse a sua loja sem HTTPS. Para evitar redirecionamentos, a gente seta as duas URLs como HTTPS. Para ter HTTPS, você precisa ter o certificado de segurança, tá? O tal do SSL, o cadeadinho, né? Como a gente fala, né? Que é esse cadeadinho bonitinho aqui. O SSL, de um tempo para cá, você não paga mais nada para ter ele se você quiser utilizar o Let's Encrypt, tá? Que é o SSL do Google, tá? Super fácil de configurar. A maioria dos provedores de hospedagem hoje já tem isso com um clique, ou você abre um chamado, né? Pede para eles, olha, por favor, instala o Let's Encrypt aí para mim. Né? É de graça, de novo, né? Do Google, de graça. E a sua loja fica lá cadeadinha, tá? Se você quiser uma solução mais robusta, uma solução diferente, tem alguns certificados pagos por aí. Outra configuração muito importante de performance, tá? CDN. Tá? Então, no caso, CDN, Content Delivery Network, ou rede de entrega de conteúdos. O que faz um CDN? Tá? Agora eu vou entrar aqui num pouquinho técnico, tá, gente? Mas eu prometo que não vai ser muito técnico. Qual que é a ideia? Né? Aqui, no Base URL para arquivos estáticos e para media files, basicamente é qual o caminho que eu estou pedindo para o Magento buscar os meus arquivos de JavaScript e CSS e os arquivos de fotos dos meus produtos. Né? Poxa, agora que eu estou... Gente, que mancada, olha só. Eu não tinha visto o comentário de vocês, mas... vocês não estão vendo o dashboard. Gente, falha minha, grande falha minha. Grande falha minha. Eu estou falando aqui já há 10 minutos e não vi que eu estava com a câmera errada, tá? Gente, mil perdões, falhas acontecem, tá? Estamos... Não estou vendo o painel do Magento, só você, ok. Gente, eu acabei de estender um pouco mais aqui a área de comentários para poder acompanhar melhor os comentários de vocês, tá? Como eu disse, ao vivo eu tinha diminuído um pouco mais aqui a minha outra tela, onde eu vi o que eu estava exibindo para vocês, e aí acabei perdendo isso. Gente, mil perdões, falhas ao vivo, ok? Acontecem. Então vamos voltar. Aí eu pergunto aqui para vocês. Vou ler 2, 3 comentários de vocês. Vocês querem que eu volte aqui para a aba geral ou eu sigo? Acho melhor voltar, né? Tá, eu vou voltar por aqui mesmo e vou tentar ser um pouco mais breve, tá?
Mil perdões, gente. Nossa, que triste. Isso é pra vocês verem que tá ao vivo mesmo, né? Se fosse gravado, isso não aconteceria. Vamos lá, gente. Voltando bem rapidamente aqui. Ó. Pô, obrigado aí pelos comentários aí, pelo apoio de vocês. Legal. Repassar rapidão. Fechou. Ó, aba geral, tá, gente? Dashboard Magento, magento2.magenteira.com/mediadmin. Tá, aqui é o nosso admin do nosso Magento. As principais configurações da nossa loja são feitas aqui dentro de Stores, Ajustes, Configuration, ok? Ou Lojas, Ajustes, Configurações. Aqui a gente tem uma série de abas, uma série de grupos, né? E o principal deles é o geral, tá? A principal seção aqui é a geral. Dentro do geral, a gente tem o país padrão da nossa loja. Então, quando vocês estão montando a loja pela primeira vez, certifiquem de que vocês estão com o... Só ver aqui os últimos comentários aqui de vocês, mas ok. Então, estamos juntos de novo. Bacana. Então, a principal coisa é veja se o país padrão da loja de vocês está como o Brasil, ok? Países aceitos são os países que vocês eventualmente vão ter aí, vão aceitar clientes de, ok? Então, se você aceita clientes do mundo inteiro, marque todos os países ou marque apenas aqueles que vocês aceitam. Esses são os campos ou os países que vão estar disponíveis no cadastro dos seus clientes. CEP opcional para, certifique-se de que o Brasil não esteja marcado aqui, tá? Porque, como eu disse, os meios de entrega, meios de envio não fazem uso do CEP, tá bom? Então, vocês precisam fornecer o CEP para calcular frete, para calcular frete, sim, mas para alguns meios de pagamento também é um campo obrigatório para análise antifraude. Países da União Europeia, deixa como está. Top Destination são os países que vão aparecer no topo do drop-down, tá? Então, o primeiro vai ser o Brasil, como eu selecionei lá em cima. O segundo, o terceiro vão ser os países que estão aqui no Top Destination e os demais vão ser os países selecionados aqui nos países aceitos. Seguindo, estado obrigatório para, certifique-se de que o Brasil está aqui na lista também, tá? Dessa forma o cliente seleciona o estado onde ele está no drop-down. Isso também é importante para cálculo de frete e para meios de pagamento e antifraude. Seguindo mais adiante, certifique-se de que o fuso horário da sua loja esteja setado para Brasília Standard Time, América São Paulo, é o principal fuso horário do Brasil, ok? Horário de Brasília, a maioria dos meios de pagamentos utilizam isso. O idioma da loja, como eu estava comentando, a nossa loja Magento possui três ou quatro meios diferentes de funcionar, ok? Então a gente tem o modo padrão, que é o modo padrão do Magento quando você instala. Temos o modo desenvolvedor e o modo produção. O modo produção é o modo mais rápido que a gente tem, onde o Magento compila uma série de coisas, uma série de classes para entregar a loja mais rápido possível. Porém, nesse meio a gente não consegue alterar algumas configurações. Então você acabou de instalar a sua loja Magento, a primeira coisa que você vai fazer é ativar o modo Developer, tá? Exige um pouquinho de conhecimento de terminal. Lá no site do Magenteiro, magenteiro.com/blog, digite modo Developer ou Developer ou modos do Magento, vocês vão ver um artigo falando sobre as principais diferenças e o que eles e como alterar entre eles, tá? Ao ativar o modo Developer, algumas configurações, como essa daqui, vão estar disponíveis para vocês, então vocês conseguem mudar a linguagem, o idioma da loja, tá? E algumas configurações aqui dentro de avançado vão aparecer, tá? Então a gente vai ter as configurações de desenvolvedor aqui dentro, tá? E essas configurações permitem vocês fazerem configurações importantíssimas, tá? Para mesclar arquivos JavaScript em um só, para não diminuindo assim a carga de requests no seu servidor. Consequentemente, sua loja vai ficar muito mais rápida, tá bom? Então é muito importante que vocês ativem o modo Developer antes de começar as configurações, tá? Seguindo adiante, peso padrão, unidade de peso padrão da loja, certifiquem de que vocês estão trabalhando com quilos, se é a sua loja do Brasil. Em seguida, informações sobre a loja, importantíssimo também, tá? Nome da loja, telefone, horário de operação, país e estado da sua loja, CEP, cidade e endereço e, eventualmente, o CNPJ vai aqui no campo VAT Number, tá? Esse campo não é feito para isso, mas a maioria dos módulos utilizam isso como... quase que um common sense, né? Um senso comum aí do Brasil de utilizar o CPF e CNPJ como VAT, tá? Então aqui iria o CNPJ da sua loja. Essas informações aqui, como eu comentei, elas são utilizadas aí nos seus e-mails transacionais e também no rodapé da loja e eventualmente os seus temas utilizam essas informações também, tá? Para exibir no rodapé, para exibir uma página com um mapa onde a sua loja está localizada, baseada nesses endereços e nessas informações que você colocou aqui, tá bom? Single Store Mode foi a última opção que eu falei antes de perceber que eu não estava mostrando nada. É a opção que vai fazer com que as configurações da sua loja fiquem mais simples, tá? Então, se você não está utilizando, se você não tem mais de um website, mais de um URL apontando para a mesma instalação do Magento, ou seja, se eu não tenho minhaloja.com e minhaloja.com de celulares.com, ou sei lá, vamos pensar assim. Eu tenho minhaloja.com que vende eletrônicos e eu de repente resolvo criar um novo website para vender celulares, né? Um site super especial, mas que vai utilizar a mesma instância do Magento, tá? A mesma instalação do Magento. A gente viu isso no webinar 1, é possível fazer isso com o Magento, nativo.
E aí você teria 2 websites dentro da mesma instalação do Magento. Dentro de cada website você pode ter mais de um idioma, que são as visões de loja. Se você não tem nada disso, se você não tem mais de um website, não tem mais de um idioma, marque o Enable Single Store Mode como sim, tá bom? Dessa forma, as configurações da nossa loja vão ficar um pouco mais simples e a gente não vai evitar a gente se confundir e eventualmente salvar configuração no lugar errado, enfim. Essas configurações vão sobrepor as configurações globais e vocês não vão entender por que as configurações não estão sendo aplicadas, tá bom? No nosso caso aqui eu já selecionei como sim, então eventualmente vocês vão ter aqui um seletor de escopo de configuração, tá? Que foi o que eu mostrei, não mostrando há 10 minutos atrás. Seguindo adiante, gente, web. Deixa eu ver aqui se agora eu estou perdendo alguma coisa. De repente vocês falam, de repente estão falando que não estão me ouvindo e aí eu fico aqui falando, né? Tá tudo certo agora, né? Tá jóia. Acho que tá tudo certo agora. Maravilha. Então, seguindo aqui, gente, adiante. A parte web, né? Então, a parte web, a gente tem outras configurações importantes aqui. URL Options, não vou entrar nesse detalhe, é técnico. Search Engine Optimization, que vai justamente com o que eu falei, né? Da gente otimizar a nossa loja para aparecer no topo dos buscadores. A parte de usar reescrita de URLs, ok? É importantíssimo que você deixe marcado como sim. Como eu falei, a maioria dos hostings já estão preparados para isso e tornam nossas URLs mais amigáveis, incluindo as palavras-chave dos produtos e categorias na URL, tá? Nativo do Magento, de novo, não precisa de módulo para isso. Base URLs, é importante que vocês selecionem aqui as URLs de vocês, tá? Coloquem as URLs, o URL do site de vocês, tanto no Base URL quanto no Secure Base URL com HTTPS. Isso evita alguns redirects do Magento. É importante que você, como dono de e-commerce, tenha sempre o SSL ativado, tá? Então é obrigatório que você tenha o SSL sempre ativo por aí. Que mais? Bom, SSL, gente, é de graça, tá? letsencrypt.org. Tá? Isso aqui foi o site que eu estava mostrando para vocês. Isso aqui é o SSL do Google. Certifiquem-se de que vocês estão utilizando ele. Tá? Então é de graça, a maioria dos provedores já tem isso nativo. Só dá um tique lá em algum checkbox na sua área administrativa e você ativa o SSL em pouquíssimos passos. Tá? Outra forma de fazer isso é abrindo um chamado lá junto com o seu provedor. Tá? Isso é um outro jeito de fazer. O que mais que nós temos aqui? Base URLs for Static View Lives. Okay? Então, Static View Files. O que isso quer dizer? Isso aqui é a URL base para os arquivos estáticos, tá? Por padrão, você pode deixar isso aqui em branco, tá? E o Magento vai utilizar, vai buscar aqui dentro da nossa própria loja o URL que a gente está querendo. Por que eu fiz dessa outra forma, tá? Eu estou utilizando o tal do CDN, tá? Content Delivery Network. O que isso significa? Isso significa que eu estou usando um serviço que ele vai lá buscar a imagem onde a pessoa buscou, onde a pessoa colocou o URL dela. Então, basicamente, o Magento, o que ele vai fazer? Ele vai buscar a minha foto ou o meu arquivo JavaScript nesse URL aqui. Esse URL aqui vai buscar o arquivo que foi solicitado lá no meu site, lá no meu magenteiro.com, no meu magento2.magenteiro.com. Vai salvar esse arquivo em cache, ou seja, ele vai guardar esse arquivo lá com ele e vai distribuir esse arquivo em vários servidores pelo mundo, tá? Na próxima vez que alguém acessar essa URL, na próxima vez que alguém visitar a minha loja, né, isso fica salvo lá por um tempo, o sistema ele vai automaticamente buscar qual servidor que está mais próximo do cliente e vai entregar esse arquivo para ele a partir daquele servidor. Isso faz uma diferença enorme na loja de vocês, tá? Então, existem serviços gratuitos, tá? Então a gente tem aqui o Cloudflare, por exemplo, tá? Que é um dos serviços gratuitos que também permitem vocês fazerem isso, tá? Então, peça lá uma ajuda para o desenvolvedor, tá? Para configurar isso. Isso aqui dá uma baita diferença na loja de vocês, tá? Essa loja aqui mesmo, ela fez bastante diferença, tá? Então, a gente tem aqui vários testes de performance, todos com nota A, e boa parte disso se deu por conta da entrega de conteúdo com CDN, tá? Que é inclusive a última abinha que a gente vê aqui. Além disso, esses provedores de entrega de conteúdo, eles costumam ter alguns recursos a mais, tá? Eles compactam os arquivos, eles fazem um gzip do arquivo, lidam melhor com os headers, enfim, com outras coisas técnicas que nem vale a pena a gente começar a entrar no detalhe aqui, tá? Se possível, utilize o CDN, tá? Isso aqui vai fazer uma baita diferença de performance para vocês e eu achei importante comentar. Aqui a gente tem algumas configurações de URLs seguras, mas deixem como está se vocês estiverem utilizando HTTPS em todas as URLs que vocês colocarem aqui, tá bom? Isso não vai fazer mal nenhum. Em seguida, aqui a gente tem uma outra configuração pouquíssimo utilizada por muitos lojistas e desenvolvedores, tá? Já vi muita gente comprando módulo para fazer o que eu vou falar agora, tá? E isso é nativo do Magento, pouco documentado, tá? Se procurar uma documentação, quase não tem documentação falando sobre isso. Basicamente, isso aqui é a página inicial da sua loja, tá? Então, quando a gente acessa a nossa loja, né, o Magento ele vai carregar uma página que foi a página configurada aqui, tá?
Então, por padrão, a página que o Magento carrega é uma página CMS, tá? Então, é equivalente a eu entrar na minha loja.com, né, e digitar aqui /CMS, tá? O Magento vai carregar essa página aqui na minha home, tá? Se eu quiser carregar uma página de produto na minha home, então tem lojas que vendem um único produto, tá? Eu vou criar uma loja, um hot site lá para vender um único produto, quero fazer isso com o Magento. Aí vai lá o pessoal, procura módulo, procura tema que tenha um produto só na home, não sei o que. Cara, não precisa de nada disso, tá? Vocês simplesmente desmarquem a opção aqui e coloquem o URL do produto sem reescrita de URL, tá? Então, isso é algo como catalog, /product, /view, /id, o código do produto, etc, etc, né? Os IDs, os URLs, antes da reescrita, né? Ou seja, URLs, quando a gente fala de... Como é que eu vou dizer? Quando a gente fala do URL da loja sem a reescrita de URL, então você tem lá, por exemplo, como eu falei, né? minhaloja.com /sapatonike.html. Essas reescritas de URLs ficam aqui dentro, tá? Marketing, SEO e Search, URL rewrites. Então vocês vão lá, vocês vão pegar a URL original e colocar aqui, tá? Isso vale para categoria, página de produto ou qualquer outra coisa que vocês tenham, tá? Por padrão, CMS. E dentro do CMS, a gente pode escolher qual página do CMS a gente quer carregar, tá? Qual que é a página padrão do CMS, tá? No caso, a página padrão é a home page, que também é gerenciada aqui dentro de conteúdo, páginas, aqui elementos páginas. Lá dentro você tem a home page, você pode criar outra página, uma página diferente, modificar a sua home page para fazer ela totalmente diferente, enfim. Geralmente o tema que você comprar, que você implementar, ele já vai modificar bastante a sua home page, tá bom? Em seguida temos aqui rotas padrão, página não encontrada, se vocês quiserem personalizar a página 404 de vocês, também é feito lá na parte de gerenciamento de página. O 404 é uma página comum, CMS, tá? Então vocês também conseguem fazer isso por lá. Aqui temos outras opções de layout, tá? Não vou entrar no detalhe disso, é mais técnico. Também muito importante, se vocês não configuraram isso durante o setup da loja de vocês, tá? Então a gente tem aqui configurações de moeda. Não acho que seja normal. Deixa eu ver aqui o comentáriozinho. O Tássio Câmara perguntou aqui pra gente sobre se o CDN, as imagens demoram um pouco mais para carregar. É normal? Não, não é normal. Pelo contrário, as imagens deveriam demorar menos para carregar. Verifique as configurações de cache do seu CDN, tá? De repente o seu CDN está indo buscar toda hora as imagens, você tem algum tipo de configuração específica que está forçando o seu CDN a ir lá buscar toda hora a imagem e o seu cliente fica esperando o CDN lá bater lá e devolver a imagem, tá? Mas por padrão não é normal. Aqui dentro, gente, General Currency Setup, a moeda que vocês estão utilizando na loja, a moeda que vocês aceitam vender, tá? Então é importante que vocês selecionem lá, Brasília Real, a moeda que vai ser exibida para o cliente. Se você permite a venda em outras moedas, selecionem aqui. O Magento também possui conversão de moedas automáticas, então aqui vocês colocam, vocês configuram, né, a chave da API do Fixer.io, que é um serviço. Então aqui vocês configuram, né, de quanto em quanto tempo vocês querem fazer a atualização da atualização de moeda, aqui a atualização da cotação da moeda em outras moedas, enfim. É aqui que você configura toda a parte de conversão de moedas, tá bom? Se vocês perceberam, a gente teve aí uma pequena quedazinha. Foi algo bem rápido, já estou de volta. Vocês estão todos vendo por aí, né? Espero que seja tudo ok. A gente teve um pequeno problema aqui com o software de streaming. Ele simplesmente fechou. A gente teve esse problema no primeiro webinar, uma ou duas vezes. Quando eu digitava alguma senha, ele simplesmente morria, né? Acho que... Bom, enfim, bugs acontecem, estamos de volta aqui. Então, essa parte aqui é onde vocês configuram o currency, tá? A moeda da loja de vocês. Seguindo adiante, temos algumas opções também importantes para serem configurados, ok? Store e-mail address são os endereços de e-mail da loja de vocês, então o nome do remetente e e-mail. E em outras partes do sistema vocês têm como selecionar cada um desses grupos, tá? Então, basicamente, e-mail geral da loja, e-mail do departamento de vendas, e-mail do departamento de suporte e mais 2 e-mails que seriam os e-mails, digamos, padrão, né? O e-mail personalizado, de repente, o seu nome, né? O joão@minhaloja.com e a jaqueline@minhaloja.com. São duas pessoas que eu gostaria de utilizar elas como remetentes dos meus e-mails. Enfim, aqui dentro de contato, a gente tem também a opção de permitir que os clientes entrem em contato com a gente, tá? Isso é padrão aqui do Magento. Contact Us, tem uma página de contato. Esses dados aqui são enviados para o e-mail que vocês selecionarem aqui, a partir do remetente que vocês também selecionarem aqui, com base no perfil que a gente acabou de configurar aqui no passo anterior, tá bom? Em seguida, gente, a gente acaba praticamente o que a gente tem para falar na área geral, tá? Senão a gente realmente vai ficar muito extenso esse webinar. Então vou seguir um pouquinho mais adiante, vou pular relatórios, Content Manager, New Relic Reporting, que é algo mais técnico ainda, e vou aqui para catálogo, tá? Em catálogo a gente também tem algumas informações importantes, tá?
Esse campo aqui, essa parte aqui, esse grupo também não vou entrar muito em detalhe, mas configurações de frente de loja é importante, tá? É importante para os seus usuários, é importante para o seu tema também, tá? Então, como a gente viu no webinar anterior, a gente tem como mostrar os produtos da nossa loja por grid ou por lista, tá? A gente viu aqui, então quando a gente entra na página de categoria, a gente tem lá, né? Ordenado por grid, que é nesse formato, ordenado por lista, que vem nesse outro formato, um embaixo do outro. A gente tem algumas opções de paginação, quantos a gente quer exibir por página, e eventualmente quais atributos que a gente tem para posicionar. Isso aqui já é outra coisa, mas lista é desse jeito, grid é desse outro jeito, e aqui vocês configuram como vocês querem exibir isso no front-end, tá? Por padrão, grid padrão e deixa o cliente selecionar a lista. Lista é o padrão e deixa o cliente selecionar o grid, ou não, eu só quero mostrar nos produtos em lista, só quero mostrar nos produtos em grid e o cliente não vai ter opção de escolha. Mesma coisa para paginação, tá? Então, quantos produtos eu quero exibir por página? Isso dependendo do seu layout, você vai querer colocar uma variação diferente de números aqui, tá? Então, se eu exibo o meu produto em 4 produtos por linha, de repente eu vou querer múltiplos de 4, enfim. E quais são as opções que você quer deixar o seu cliente exibir, tá? Eu quero exibir 9 produtos, 15 ou 30 ou outras opções, tá? Aqui é o padrão. Aqui a mesma coisa para quando está exibindo em lista. E aqui embaixo a gente tem também a ordenação padrão dos produtos e temos ainda uma outra opção também que é importante que você deixe marcado como não, tá? Que é a opção de exibir todos os produtos numa mesma página, tá? Isso aqui vai deixar a loja de vocês eventualmente muito mais lenta e muito mais carregada. O que mais que nós temos aqui? Bom, performance. Uma coisa importante, se vocês estão utilizando uma loja, se vocês têm uma loja Magento com muitos produtos, tá? Digamos, mais de 4, 5 mil produtos, eu recomendo que vocês ativem aqui o Flat Catalog Product, ok? Isso aqui vai dar uma reindexada, ou melhor, ele vai dar uma melhorada, falando bem genericamente, isso aqui vai dar uma boa melhorada na performance da sua loja, tá? O Magento ele vai refazer a forma como ele monta as tabelas e busca os produtos para serem entregues na sua loja, tá? Na frente de loja. Isso aqui dá um bom up na sua performance da loja também. Aqui a gente tem outras configurações de avaliação de produtos, se vocês querem deixar clientes avaliarem, se permite convidados a avaliarem produtos sem estarem logados na loja e por aí vai, né? Regras de alertas de preços, vídeo dos produtos, aqui vocês podem configurar a chave da API do YouTube, tá? Não vou entrar no detalhe dessas áreas aqui. Como eu disse, eu estou me segurando para não falar item a item o que cada um significa, porque senão realmente a gente vai passar aqui, vai terminar para lá da meia-noite o nosso webinar, tá? Então eu estou apenas focando nos principais tópicos que eu comentei com vocês, tá? Performance, SEO, segurança e as principais configurações, as primeiras configurações de loja Magento, tá bom? Seguindo aqui, gente, outra coisa importantíssima, SEO, Search Engine Optimization do catálogo da nossa loja, tá? Pouca gente mexe nisso daqui, instalou a loja, conseguiu configurar, já é um parto configurar tudo aquilo lá e aí de repente, putz, deixa para lá o SEO, o catálogo, deixa para depois. E, gente, é uma coisa tão simples, né? E que vale a pena a gente ir lá e gastar 5 minutos, investir 5 minutos, né? Fazendo essa configuraçãozinha básica aqui, tá? Primeiro item, Popular Search Terms, tá? Então, primeira coisa que a gente tem aqui embaixo do nosso Magento, a gente tem os Search Terms, tá? É uma opção que o Magento iria exibir aqui os termos que as pessoas mais buscam na nossa loja. Isso é bom para SEO, mas é ruim pro lado do concorrente, tá? O nosso concorrente pode entrar aqui, ver o que as pessoas mais buscam, ver o que ele não tem na loja dele e começar a vender lá, tá? Então, deixa a critério de vocês selecionarem se vocês querem ou não deixar esse recurso disponível, tá bom? Por padrão ele está disponível. Mas a gente tem aqui outras coisas interessantes, tá? Sufixo de URL para produto e sufixo de URL para categoria, tá? Então, quando a gente entra em uma categoria aqui na nossa loja, reparem que a gente tem o .html aqui no nosso URL. No passado, isso era muito bom, tá? Era um recurso muito útil, porque dizia-se que o Magento ele entendia que quando tinha a extensão .html, aquilo era uma página, e quando não tinha, era um diretório. É um negócio meio esquisito hoje em dia, né? Mas isso fazia bastante diferença em termos de SEO, tá? Não mais, tá? Se vocês buscarem lá no Google mesmo, de repente comprar PlayStation 4, né, ou coisa parecida, vocês vão ver que a maioria dos URLs que aparecem aqui não tem HTML, tá? Não tem HTML no final. Por sinal, o meu Chrome, eu esqueci que eu estou usando o Chrome para fazer a apresentação, ele não mostra o URL do produto inteiro aqui, tá? Mas, enfim, a maioria dos URLs que vocês vão ver numa página de busca por produtos, vocês vão ver que elas não têm o .html, tá? É muito provável que o .html tenha caído em desuso. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é tira fora esse negócio de HTML daqui e daqui, tá? Sua loja não precisa de HTML no final. Dessa forma, quando o seu cliente acessar jackets-women, por exemplo, ele não vai precisar do .html, mas a gente já vai reindexar todos os URLs. Se você já tem a loja no ar, é importante que você tome cuidado ao fazer essa alteração,
porque o Magento não vai criar a reescrita de URLs para você nesse exato momento, tá bom? Não vai criar essa reescrita de URL. Porém, se você mudar a URL de uma categoria ou de um produto, o Magento pode criar isso para você, ele pode criar essa URL, esse redirecionamento para a nova URL automaticamente, tá? Então, aqui vocês têm essa opção para marcar, e por padrão, o Magento já faz isso, então se vocês forem lá no produto, né, na categoria, vocês conseguem renomear a categoria de vocês, o nome do produto de vocês, a fim de ter um melhor posicionamento no sistema de busca, tá? Então, tentem ser específicos, não muito longos, né? E a URL, sendo amigável, vocês têm algumas palavras-chave que vão lhe posicionar melhor nos resultados de busca também, tá? Então é importante, antes de remover aí o .html de uma loja que já está no ar, certifique-se de que você crie os redirects dos URLs .html para o mesmo URL sem HTML de outra forma, tá bom? Antes de fazer besteira e alterar e perder a indexação que vocês já têm. Aqui tem outras configurações também, que eu não vou entrar no detalhe, tá? Que são configurações mais pontuais. Ainda aqui, dentro de catálogo, vocês têm configurações de inventário, onde vocês podem deixar o Magento gerenciar o estoque de vocês ou não, se isso não for interessante, se vocês quiserem manualmente controlar o estoque de vocês. O João Rosa perguntou se há problema de ativar o Flat Tag Catalog Product em produção em uma loja com mais de 7 mil produtos. Não, João, teoricamente não tem problema. De novo, teste sempre, tá? A gente não sabe o que os módulos que você tem instalado podem fazer na sua loja, tá? Como eles estão buscando produtos. Eventualmente, alguns módulos, eles buscam os produtos direto na tabela, direto com SQL, né? O que é ruim. E se você tem módulos que foram implementados utilizando, ou melhor, buscando esses produtos em outras tabelas ou consultando outras tabelas que não as tabelas flat, eventualmente você vai ter problema sim, tá? Então teste antes de fazer isso em produção, mas teoricamente, se os módulos foram bem desenvolvidos, você não terá problema com o Flat Catalog Product, ok? Bom, então aqui em Inventory, tá? Então em Inventory vocês têm como gerenciar aí como vocês querem que o Magento gerencie o estoque de vocês. Eventualmente, se vocês têm um RP por trás da loja de vocês que atualiza estoque, ou se o seu Magento busca informações nesse RP para fazer a atualização de estoque, é uma opção vocês não fazerem com que o Magento gerencie o estoque dos seus produtos, tá? Essa configuração ainda pode ser feita a nível de produto, tá? Então você pode ter lá o seu catálogo inteiro sendo gerenciado automaticamente pelo Magento, mas você ter um produto específico onde o estoque não é gerenciado pelo Magento, tá bom? Que é gerenciado manualmente por você ou por integração, enfim, isso pode ser feito manualmente por produto, tá bom? Seguindo um pouquinho adiante, agora a gente entra aqui na parte de segurança, tá? A primeira coisa que nós temos aqui é o Two-Factor Authentication, tá? Esse nome é esquisito, basicamente, ele é aquela autenticação de 2 passos, tá? Então, autenticação de 2 fatores. O que isso quer dizer? Que além de digitar a senha lá no seu admin, você ainda vai ter que digitar um código que ele é atualizado a cada minuto no seu celular, tá? Então, você precisaria de um aplicativo. O mais popular deles é o Google Authenticator, tá? Então, o Google Authenticator é um aplicativozinho, basicamente, na hora que você cadastra lá o Two-Factor Authentication, você aponta o seu aparelho lá para a tela, né, vai ter um QR Code, ele vai gerar uma chave para você, muito parecido com aqueles tokens de banco, né? Então, é uma segurança bem bacana que o Magento já traz nativamente para vocês. Uma vez com esse recurso ativado, toda vez que você for logar na sua loja, o Magento vai lhe pedir essa senha temporária. Por que isso é bom? Se alguém roubar a sua senha do admin, ela ainda vai precisar ter roubado ainda o seu celular também, ter a sua digital lá do seu celular cadastrada para conseguir acessar a sua área administrativa, tá? Ah, Martins, mas poxa, minha loja é pequena, ninguém vai invadir minha loja, né? Ninguém vai precisar disso, não precisa desse tipo de recurso e tudo mais, né? Então, recentemente, Magento 2.2, a gente teve aí uma brecha de segurança, tá? E eu inclusive testei isso na semana passada, eu vou depois compartilhar lá no nosso grupo, né? Vou fazer um videozinho lá mostrando como eu consigo hackear a minha própria loja, tá? Então, lojas Magento 2.2.2, ou Magento 2.2, perdão, elas tinham essa falha de segurança e basicamente os caras conseguiam ir lá, roubar a seção que você está aberto na sua loja, né? E conseguem se logar, se passar por você, né? Um session hijack, né? Que a gente chama. E é um negócio muito simples, tá? Hoje em dia, qualquer pessoa, mesmo que não seja hacker, como eu, consegue ir lá digo, eu não sou hacker, tá? Então, qualquer pessoa que não seja hacker, mesmo eu, consegui ir lá e hackear a minha própria loja, tá bom? Então, é algo super simples, tá? De ser feito. Então, além de ter um Magento atualizado, gente, além de sempre ter um Magento atualizado, é importante que vocês se preocupem com esse tipo de coisa, tá? Troca de senhas, tá? Inclusive, só deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Falando desse caso específico do Session Hijack, né?
mesmo pessoas que atualizaram as lojas do 2.2 para 2.3, elas ainda podem ter problema. E aí eu volto a falar minha loja é pequenininha. Cara, o problema hoje em dia é que a gente tem esses caras, né, esses robôs russos, que basicamente eles varrem a web em busca de lojas Magento, em busca de lojas WordPress, em busca de lojas que utilizam, ou que são bastante utilizadas, tá? E uma vez que a falha de segurança é publicada, como foi esse caso aí, eles vão lá e criam esses robozinhos para ficar varrendo essas lojas em busca da falha, invadir a loja, criar cadastros, criar usuários falsos, criar pedidos falsos, enfim. É muito comum, gente, lojas pequenas, Magento, do nada, o cara amanhece lá um belo dia, ele abre o painel dele lá e tem, tipo, 15 mil pedidos dentro da loja dele. Né? Tudo de robôs russos, o cara vai gastar um tempo enorme limpando a loja, separando o que é pedido bom e o que é pedido ruim, o que é cliente bom, o que é cliente ruim. A base dele fica suja praticamente para sempre, né? Porque é super difícil você varrer as 350 e poucas tabelas que o Magento tem, né? Em busca da sujeira onde ela foi adicionada, e além disso é super arriscado fazer isso. Então, gente, antes de lançar a loja, certifique-se de que vocês não só tenham o Two-Factor Authentication, como tem o Google ReCAPTCHA ativado. E como eu ia falando, esse caso específico do 2.2, o pessoal ainda está explorando as falhas, né? Porque o que foi possível, né, também vazar junto com essa falha foram os hashes de senha das pessoas. Então, basicamente como é que funciona? As senhas dos usuários administrativos, elas são criptografadas pelo Magento usando um padrão, um algoritmo, que teoricamente não pode ser quebrado, tá? O que é muito difícil de ser quebrado. Porém, se você utiliza senhas curtas, tá? Senhas, digamos, de 6, 7 caracteres, são consideradas senhas curtas, né? É possível quebrar essas senhas em cerca de 20 e poucas horas, até, se não me engano, senhas de 8 caracteres, com uma placa de vídeo de R$500, o cara consegue quebrar essa senha, né? Consegue gerar alguma outra senha que bata com aquele hash que ele roubou lá da sua loja, e, consequentemente, tenha acesso ao seu painel. Tá? E depois ele consegue injetar outros modos, consegue roubar informações de cartão de crédito e vender lá na Dark Web, né, na Deep Web, né, como outros falam, né, por $5, enfim. Né, e a sua loja perde bastante credibilidade, você vai perder credibilidade com o seu gateway, seus pedidos vão começar a ser negados e você até descobrir o que aconteceu. Você já está lá em 2022 brigando com o seu gateway de pagamento e com seus clientes, dizendo que a culpa não foi sua. Tá? Então, gente, olha lá. Senhas grandes, tá? Então, primeira coisa, senhas, vamos pensar assim, senhas 10 caracteres no mínimo, tá bom? Utilizem símbolos, utilizem maiúsculas e minúsculas, tá? Utilizem o Two-Factor Authentication, tá? Então, importantíssimo. Super simples de habilitar, é de graça, tá? O Google Authenticator, tu vai lá, aqui no caso não precisa nem fazer praticamente nada, tá? É só habilitar e configurar. Eu mostro isso no curso, tá? Tem isso na internet também, tem isso em vários lugares. E o tal do Google ReCAPTCHA, tá? O Google ReCAPTCHA é aquele eu não sou um robô, né, que você já deve ter visto em vários lugares por aí, tá bom? Também de graça, tá? ReCAPTCHA, então google.com/recaptcha/admin, vocês conseguem gerenciar aqui os seus sites e vocês conseguem gerenciar aqui as suas chaves, tá? Então, basicamente você vai lá, adiciona um domínio, adiciona um site, né, coloca lá o domínio do teu site, coloca lá que é o ReCAPTCHA V3, tá? O Google ReCAPTCHA tem 3 versões, V1, V2 e V3. O V3 é a última, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Uma vez gerado lá o V3, vocês vão ter as chaves de vocês aqui embaixo, tá? Vocês configuram aqui Google API Website Key, API Secret Key, tudo exibido aqui, tá? Na hora que vocês clicarem aqui para descer aqui o negocinho. E pronto, você já tem lá o Google ReCAPTCHA ativado e também vocês podem ativar ele no back-end e no front-end da loja, tá bom? Bacana, né? Então, só com esse simples passo, gente, vocês vão gastar 3 minutos fazendo isso na hora que vocês estão configurando a loja de vocês pela primeira vez e vocês não vão ter dor de cabeça, ou muito pouco provável que vocês tenham dor de cabeça com amanhecer amanhecer com 15 mil pedidos, com 15 mil clientes da Rússia que nunca compraram um alfinete na loja de vocês, tá bom? Deixa eu ver comentários, gente. Comentários, dúvidas. João Rosa, por falar em upgrade do Magento, qual a melhor forma de fazer upgrade numa loja que recebe várias compras por hora, evitando haver downtimes? João, ótima pergunta. Eu acho que isso vai entrar num assunto bastante técnico. Eu acho que a gente, como eu comentei, né, o assunto do webinar ele não é muito técnico, ele é mais para quem está tendo o primeiro contato aí com o Magento. Idealmente, sugiro que você faça isso no seu servidor de teste primeiro, tá? No seu ambiente de desenvolvimento primeiro. De preferência utilizando o Composer, vai lá. Tem no Magenteiro mesmo, tem um vídeo, inclusive, que eu mostro como atualizar o Magento. Tem vídeo, tem um manual lá mostrando como atualizar o Magento 2 em alguns minutos. Então você tem um vídeo no canal do Magenteiro, youtube.com/magenteiro, tem um vídeo falando sobre isso.
No blog do Magenteiro tem um vídeo falando sobre isso. Agora, como evitar downtimes, aí tem a ver com a política de deploy ou com a estratégia de deploy que você utiliza, tá? Eu estou me segurando para não entrar no assunto técnico aqui e a gente não sair do outro lado junto com todo mundo, tá? João, por favor, manda a sua dúvida lá no nosso grupo. Eu sei que você está lá no nosso grupo, né, de desenvolvedores de Magento 2, do Magenteiro. Manda por lá, eu vou vou detalhar melhor como que eu vi isso funcionar, como que eu trabalhei com isso nas empresas aqui da Austrália mesmo, como que era a estratégia de deploy deles para não ter downtime ou para ter um mínimo de downtime na loja, tá bom? Comentários, dúvidas? Gente, bom, então a maioria das pessoas que está aqui hoje, vou publicar aqui o resultado da nossa enquete, a maioria das pessoas aqui parece que já tem lojas Magento e só estão querendo aprender mais sobre Magento. Então eu espero que até aqui vocês já tenham conseguido aprender um pouquinho mais aí sobre os recursos, né, que a gente tem na nossa loja Magento, não é bacana? Como eu comentei com vocês, a gente tem vários recursos na nossa loja Magento, tá? Alguns deles a gente está vendo aqui hoje, outros a gente tem disponíveis em outros lugares, que eu já vou falar sobre eles também. E, novamente, gente, para quem chegou depois, né, será que as pessoas realmente, ou eu me incluo nesse meio, né, porque eu também sou um lojista Magento, será que a gente realmente utiliza todos os recursos que o Magento oferece para a gente, né? Vou colocar aqui o que o César ele é o CEO de uma grande empresa de hospedagem aí do Brasil, né, e ele também concedeu uma entrevista, na verdade 2 entrevistas aqui para o Magenteiro, que ainda não foram publicadas, e assim como a entrevista com a Lígia, que vocês viram, o César vai soltar aqui 2 minutinhos, são 2 minutos e 40, bem rápido, sobre a opinião dele aí sobre esse assunto, né, sobre os recursos de uma loja Magento e como ele tem visto os clientes da MageUni utilizarem os recursos do Magento com sabedoria. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, mudando um pouquinho assim da parte de hospedagem. O cara tá lá, ele tá satisfeito com a hospedagem dele, na MageUni ou onde quer que seja. E assim, você que tem um contato maior até com os lojistas, né, o pessoal que mexe aí que administra nas suas próprias lojas. Você deve ter contato aí com vários administradores, gerentes de e-commerce e gente desse perfil. Na tua opinião, essas pessoas, esses lojistas, eles exploram corretamente os recursos do Magento? Você acha que o Magento é subutilizado? Essa chega a ser até um pouco fácil de responder. Não, com certeza não exploram. Com certeza não exploram mesmo. E não apenas lojistas, pessoas que estão se aventurando aí, não, empresas realmente, agências aí grandes, dos grandes centros do Brasil, que muitas vezes vendem uma loja Magento. Eu vejo hospedado aqui comigo, né? Você pega, né, para fazer a migração, às vezes a pessoa fala assim, César, vamos dar uma ajuda, vamos olhar aqui para deixar a loja mais rápida e tudo mais. Você acaba dando uma estudada na estrutura da loja da pessoa e você vê que, poxa vida, tá faltando muita coisa, a maior parte, na verdade, não foi feito seguindo as melhores práticas do Magento. E, cara, isso é bem complicado e, infelizmente é muito comum, né, cara? Infelizmente Sim. É muito comum, cara. Eu digo de promoção, aquela que não usa promoção, não só em termos de configuração, né, da loja, que isso até é mais, como você falou, né, mais uma questão de quem está desenvolvendo, às vezes, né, seja uma empresa ou um desenvolvedor freelancer, mas, assim, realmente as pessoas, eles não, na tua opinião, então, eles não, assim, o Magento é totalmente subutilizado pelo fato das pessoas não conhecerem, né, os recursos da plataforma, né. Eu vi aqui que você já fez aqui Perdão, oi? Não, eu ia só dizer que, perfeito, que realmente, de fato, é muito comum a gente conversar com donos de lojas e pessoal que trabalha com agência, e a pessoa fala para mim assim, César, mas meu programador falou que não dá para fazer tal coisa, tipo assim, ou que é muito caro fazer isso, tipo, de fato não tem como fazer, e aí você vai dar uma olhada lá e é uma funcionalidade nativa do Magento desde a versão tipo 1.7 lá atrás, assim, o negócio funciona extremamente bem, os temas mais comerciais aí todos funcionam também, tem na documentação e o pessoal, poxa vida, realmente não sei aí se é... Sim. Enfim, é comum. É comum, né? O Magento ser subexplorado. Bacana, né, gente? Então, obrigado, César, aí pela entrevista. O César está sempre aí acompanhando a gente aqui do Magenteiro, já é da casa também.
E obrigado por ter concedido a entrevista e por ter compartilhado aí um pouquinho, né, da experiência sua aí junto com os outros clientes da Mejiuni, né? Inclusive, a gente vai ter mais sobre o César aí no nosso terceiro webinar, né? Aguardem que tem coisa muito bacana vindo aí no próximo webinar. Gente, seguindo adiante aqui, né, a gente tem algumas outras configurações, tá? Aqui dentro de vendas, principalmente, tá? Então, você acabou de instalar a loja, isso aqui é uma área que você vai visitar bastante. Parte de vendas em si, a gente tem algumas configurações gerais na nossa loja, tá? Como, por exemplo, permitir que o cliente faça recompra de um pedido anterior, isso é bem interessante. Tem algumas outras configurações bem peculiares, tá? Não vou, de novo, vou me segurar aqui para não entrar no detalhe delas, mas é importante, né, mencionar para quem está começando a trabalhar com Magento, a parte de pagamento e a parte de envio é configurada aqui dentro de vendas, tá? Então, vendas, shipping settings, ou formas de envio, é onde vocês configuram os meios de entrega, tá? Isso daqui vai estar diretamente ligado aos módulos que você tem instalado, tá bom? Na verdade, aqui shipping settings é ajustes de entrega, tá? E shipping methods são os meios de entrega que você tem, tá? Então, correios, FedEx, integração com transportadora, tudo isso que vocês vão instalar na loja de vocês futuramente, através de módulos de integração, são listados aqui dentro, tá? Então, aqui vocês têm todas as configurações desses módulos, tá? Como vocês podem ver, por padrão, a gente não tem correio, a gente não tem a transportadora do tio João, a gente não tem nenhuma dessas transportadoras, nenhum desses recursos nativamente do Magento, a não ser o frete grátis, né? Então vocês renomeiem lá, né, de free shipping para frete grátis, e de flat rate, né, que seria uma taxa fixa por item ou por pedido, que vocês configuram aqui também se vocês quiserem dar um frete único, né? Tipo, por exemplo, motoboy ou algo assim, né? Se vocês tiverem um fee fixo. Por padrão, na 99% dos casos, vocês vão instalar aí um meio de entrega, tá bom? Disponível lá no Marketplace da Magento, como a gente viu no webinar 1. Aqui, Payment Methods, a mesma coisa, só que para meios de pagamento, tá? Então, por padrão, o Magento já traz alguns meios de pagamento super bem desenvolvidos, tá? PayPal, Braintree, porém, provavelmente vocês só conhecem o PayPal. PayPal é um dos meios mais populares do mundo, né? No Brasil, a gente tem o PagSeguro como sendo o mais popular, que dá mais retorno para os usuários, né? E eu tenho a felicidade de ter desenvolvido o módulo do PagSeguro, tá? Então vocês conseguem também baixar o meu módulo do PagSeguro, que inclusive dá descontos nas taxas, das taxas oficiais do PagSeguro, tá? Então é isso mesmo, vocês utilizam o módulo é de graça e vocês ainda ganham desconto nas taxas, tá? Então tá aqui o meu merchandising, né? O meu marketingzinho, né? Vendo aqui, comentários novos, não, ok. Seguindo adiante. Aqui a gente tem algumas outras configurações, tá? Google API, 3D Secure, a maioria das coisas aqui vocês provavelmente não vão precisar configurar. Algumas delas são importantes e eu listo durante o curso, tá? Durante o curso que eu vou lançar aí na semana que vem. Mas acho que as principais configurações que vocês podem fazer aqui são essas, e também aqui na parte avançada tem algumas configurações de segurança que são bastante importantes, tá? Aqui vocês podem configurar, por exemplo, qual é a página inicial que o usuário vê na hora que ele loga na loja. O que mais nós temos aqui? A parte de segurança, que era onde eu queria chegar, tá? Aqui vocês têm algumas configurações como, por exemplo, Admin Account Sharing, tá? Isso você permite que mais de um usuário se logue com a mesma conta de administrador ao mesmo tempo. Essa loja específica permite, tá? Porque eu compartilho um único login e senha com todos os alunos do Magenteiro, então, eventualmente, vai ter mais de um aluno acessando ao mesmo tempo. Por padrão, gente, e é o padrão do Magento? Não. Certifique-se de que você não permite que mais de um usuário acesse o admin do Magento com o mesmo login e senha, tá bom? O que mais? Tempo de expiração de senha, quando o admin vai lá e fala que esqueceu a senha, qual o número máximo de senhas que ele pode pedir, etc, etc. Login é case sensitive, sim ou não, se você quer permitir que, por exemplo, o usuário é aluno, se o A maiúsculo faz diferença do A minúsculo, por padrão é não. Acho que no nível de login não faz tanta diferença, tá? Às vezes o cara está no celular, acaba digitando com maiúsculo, isso não tem problema, mas a senha é sempre case sensitive, tá? Então é sempre A vai ser diferente de A maiúsculo, tá? Session Lifetime, tá? Então é o tempo de sessão, tempo de vida de sessão, por padrão é 15 minutos, o tempo aqui é em segundos, tá? Então 900 segundos, 15 minutos. É um tempo ok, tá? Então se o usuário administrador esquecer a máquina ligada lá e não estiver fazendo ação nenhuma na parte de mim por 15 minutos, ele é automaticamente deslogado. Aqui, outra coisa também, o usuário ele é bloqueado se ele digitar senhas incorretas mais de 6 vezes. 6 é um número ok, né? A menos que a sua senha seja muito simples também, né? A gente já falou sobre isso, não recomendo. Ele vai ser bloqueado. Por quanto tempo ele vai ser bloqueado? Por 30 minutos, tá? Se ele for bloqueado, outro usuário administrador com privilégio de ir lá e desbloquear ele também pode fazer isso, tá?
quanto tempo dura a senha deste administrador. Isso é uma informação importante, tá? No caso dessa loja aqui, eu coloquei 900 dias, tá? Então, basicamente, a senha vai expirar daqui quase 3 anos, tá? Não recomendo, tá? O padrão do Magento, se não me engano, acho que é 30 dias. Então, a cada 30 dias, o Magento força os administradores a trocarem as suas senhas. Força, vírgula. Ele pode recomendar ou ele pode forçar. Certifique-se de que você está forçando. De novo, no meu caso aqui, no caso da minha loja demo, da minha loja para os alunos, a configuração de segurança está um pouquinho mais baixa, tá bom? Não tenho Two-Factor Authentication, não tenho... permito que mais de uma pessoa logue ao mesmo tempo, né? Enfim, mas certifique-se de que você configurou essas configurações aqui no seu Magento para que elas sejam o melhor possível, tá bom? CAPTCHA, né? Além do Google CAPTCHA, né? Se vocês não tiverem habilitado o Google CAPTCHA pelo Google reCAPTCHA, o Magento tem um CAPTCHA nativo também, da mesma forma, ele pode permitir que clientes e administradores peçam a senha após X tentativas de login. Aqui você tem uma série de informações, né? De onde você quer utilizar. A configuração padrão é suficiente, na minha opinião, tá? Eu acho bem interessante. O que eu costumo fazer, acho que fica como dica talvez, né, para vocês, o que eu costumo fazer aqui é remover algumas letras aqui de baixo, tá? Como o U, o V, que são letras que geralmente no CAPTCHA dá uma confundida, acaba mais atrapalhando do que ajudando, tá? Então, isso é uma coisa bem pessoal, tá? Se vocês quiserem, deixem na configuração padrão, eu acho que é ok, tá? Então, depois de 3 tentativas de login, o CAPTCHA carrega, vai trazer 4 a 5 símbolos, enfim, e tem um timeout de 7 minutos, enfim, não é case sensitivo, então A é igual a minúsculo e por aí vai. Tá, isso acho que tá bem tranquilo, né? Deixa eu ver aqui, gente, comentários, dúvidas, sugestões. Nada até agora, tá legal até aqui? Espero que vocês estejam gostando, tá? Mandem lá depois, quando vocês curtem ou dão os finaizinhos lá embaixo, eu consigo ver por aqui também, tá? É uma forma de vocês aí interagirem e eu conseguir ver o que está acontecendo. Por fim, gente, não menos importante, tá? A gente tem um outro lugar onde a gente faz também configurações legais na nossa loja, tá? Configurações visuais da nossa loja. Aqui dentro de conteúdo, design, configuration, esse aqui mudou um pouco, tá? No Magento 1 era tudo praticamente dentro de sistema, configurações, né? Perdão, não é nem aqui que eu queria ir, era aqui mesmo, configuration, beleza? Então aqui a gente tem algumas configurações do tema, isso porque eu achei estranho agora a tela justamente porque eu estava trabalhando com ela com o Single Store Mode desativado, né? Então agora com o Single Store Mode ativado, a tela apareceu um pouco diferente, eu fiquei meio, tá diferente do que eu tinha visto, será que eu entrei no lugar certo? Não, tá no lugar certo, tá? Então aqui, conteúdo, design e configuration, vocês têm algumas configurações legais com relação ao tema da loja de vocês, tá? Com relação ao visual da loja de vocês, tá? Então aqui, por exemplo, vamos lá, aqui vocês têm o tema, né, que foi aplicado à loja de vocês. Se vocês tiverem mais de um tema, é aqui que vocês conseguem trocar o tema da loja. A gente tem algumas configurações de cabeçalho, tá? Então a gente tem o favicon da loja, que é esse íconezinho pequenininho que vocês veem aqui, tá? Então aqui vocês conseguem configurar o favicon, conseguem configurar o título padrão da loja de vocês, como vocês sabem. Agora falando de SEO, o título é super importante. Tá? Prefixo do título, sufixo do título, ou seja, o que vem antes do título, o que vem depois do título, se vocês quiserem adicionar alguma coisa antes e depois dos títulos padrão da loja de vocês. Meta description e meta keywords, tá? Palavras-chave aqui embaixo e descrição aqui em cima, tá? Isso aqui não é visível para o cliente, como a maioria de vocês sabem, mas embora ainda digam que o Google não vê mais keywords, que o Google não olha mais a description do nosso site, eu acho que ainda isso ainda faz bastante sentido, tá? E vocês devem sim configurar aí a meta description e os keywords, não só os padrões, tá? Que são configurados aqui, ou seja, se lá dentro do produto você não especificar uma meta description e uma keyword, ele vai buscar daqui. Na categoria a mesma coisa, quando você cadastra ou edita uma categoria ou um produto, você tem como especificar qual que é a descrição e qual que é os meta tags dele, tá? Se não especificar nada, ele vai buscar daqui. Então aqui que você configura, utiliza as principais palavras-chave da sua loja. Procure no Google Trends também, que é uma ferramenta bem bacana, né? google.com/trends. Lá você consegue pesquisar os termos, ver quais são os termos mais utilizados. Então, por exemplo, você vende roupa na sua loja, né? Vende camisa social. Então, será que é melhor usar o termo camisa ou será que é melhor usar o termo camisas, né? Então vocês conseguem ir lá e comparar os termos, tá? Vocês conseguem comparar os termos para o país, por exemplo, Brasil aqui, né? Então, Brasil, nos últimos 12 meses, o termo camisa no singular, ele foi muito mais procurado do que o termo camisas. Então, poxa, na minha meta description aqui, ou na minha meta keywords, eu vou procurar utilizar a meta keyword camisa ao invés de camisas, tá? E claro, vou comparar outras meta keywords, enfim, isso aqui é um trabalho que vocês fazem com calma enquanto vocês estão
configurando a loja de vocês, configurando os produtos de vocês, tá? Eu recomendo que o cadastro de produtos e de categoria seja feito com bastante calma, tá? Pelo dono da loja, ou se você for o dono da loja, que você faça isso com muita calma, tá bom? Novos comentários? No formulário de newsletter, como se protege de bots? Legal, João. No formulário de newsletter, como se protege de bots? Cara, boa pergunta. Se não me engano, tá? Se não me engano, no Magento 2... cara, boa pergunta, não sei, tá? Não sei se já é padrão do Magento, tá? Se já é padrão do Magento 2 trazer um dos captchas no newsletter, tá? Teria que dar uma verificada. Vou verificar e depois eu posto aqui nos comentários pós-vídeo, tá? Depois da live, tá bom? No Magenteiro eu utilizo uma ferramenta à parte, tá? Para todo o marketing do Magenteiro eu utilizo uma ferramenta à parte que chama-se Mautic. Então não sei se vocês já ouviram falar dele. Se escreve assim, Mautic. Esse cara aqui, ele é uma ferramenta de automação de marketing bem bacana. Eu utilizo ele praticamente desde o começo com o Magenteiro. Lá você consegue cadastrar esses formulários, cadastrar o CAPTCHA, consegue criar funis de venda, consegue fazer um monte de coisa. E eu acabei também criando uma integraçãozinha, ele tem API, né? Então eu criei a integração lá junto com o Magento 1, fiz um módulozinho que manda, cada vez que você se cadastra na loja, compra um curso, enfim, ele manda para lá, dispara o e-mail marketing, dispara o e-mail de boas-vindas do curso para vocês, enfim. Essa aqui é uma ferramenta bem bacana que vale a pena dar uma estudada, tá? É de graça também, é open source. Se vocês não conheciam, deem uma olhada, é super bacana, tá? Eu diria que é o Magento da automação de marketing, tá? Eu acho que o Magento em si, gente, para ser sincero, ele não tem uma boa ferramenta de marketing, tá? Ele não é bom para vocês mandarem newsletter, ele não é bom nesse sentido, tá? Então eu recomendo que vocês procurem terceirizar. O Magento, inclusive, já terceirizou isso, ele já tem algumas integrações com o Dotmailer, que é uma ferramenta de e-mail marketing, que também faz isso, claro, paga, é da Magento, ou é parceiro da Magento, enfim. Vocês podem utilizar, nativo já vem junto com a plataforma, tá? Mas, de novo, é pago, né? Bem caro, e se não fizer sentido para vocês, eu iria com o Mautic, tá? Inclusive eu tentei até comparar lá o Dotmailer com o Mautic e falei, tá, e por que eu pago por isso se eu tenho no Mautic, tá? Eu ainda não consegui achar a vantagem, tá? Desculpe o Dotmailer se eu estiver falando muito mal de vocês. Header. O que mais nós temos aqui? Assim, antes não menos importante, Scripts and Style Sheets, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem inserir antes do fechamento da tag head no site de vocês, aqui é o lugar onde vocês fazem isso, tá? Não precisa de módulo, gente, não precisa de desenvolvedor, não precisa modificar o tema, tá bom? Se quiser inserir uma tag lá de um script, alguma coisa, antes do head, ok? Aqui é o lugar, tá bom? Display Demo Store Notes, é aquela demo que a gente tem, que vocês visualizam aqui na loja, né? This is a demo store, né? Nenhum pedido será atendido, tá bom? Então, se vocês tiverem, enquanto vocês não publicarem a loja, certifiquem-se de que a loja não está recebendo pedidos, né? O que você está mostrando para o seu cliente que você não tem pedido. Isso é muito importante, tá? Principalmente enquanto vocês realmente não estão com a loja no ar, tá? É impressionante a quantidade de vezes que a gente está lá desenvolvendo a loja e de repente alguém faz pedido na loja e inclusive paga por ele, tá? Logo do site, tamanho do logo, mensagem de boas-vindas, isso aqui vai muito do tema de vocês, acho que poucos temas utilizam, tá? Mas basicamente é a mensagenzinha que aparece aqui em cima. Texto alternativo do logo, footer, são as informações que aparecem lá no nosso rodapé. HTMLs que vão antes de fechamento da tag body do nosso HTML, tá? Em todas as páginas, tá, gente? Isso aqui eu tô falando de todas as páginas, no head e no body. Tá? Se for algo que for só da home, aí sim vocês mudem lá no CMS Pages, tá? Não façam por aqui. Copyright também, a mensagenzinha de rodapé que aparece lá no final, tá? Isso aqui também pode ser mudado. Não aceita HTML, não aceita quebra de linhas, então não adianta quebrar linha, colocar HTML aqui que não vai. Misturando HTML, como eu falei, né? Antes do fechamento do tag body. O que mais que nós temos aqui? Display, report bug link, certifique-se de que está para não, tá? Para não mostrar o reportar bugs do Magento, tá? Search Engine Robots, ok? Muito importante. Se a loja estiver em produção, gente, certifique-se de que vocês estão com index follow. Porém, se a loja não estiver em produção, certifique-se de que vocês selecionaram no index, no follow. O que isso quer dizer? Não siga a minha página, robôs, né, geral, do Google, e não sigam os links que na minha página estão, tá bom? A primeira opção, siga a minha página e siga os links que estão na minha página, tá? Então, se você estiver levando para uma outra página, uma página de produto na home, ele vai seguir as duas páginas. Se você estiver linkando para outro lugar, ele vai começar a seguir esses links e vai seguir as outras páginas também, tá? Então, não está no ar, lembre-se de no index, no follow. Está no ar, se vocês esquecerem de marcar essa opção aqui, tudo que eu falei sobre SEO vai por água abaixo, tá bom? Vocês podem fazer o URL bonitinho, tem a loja que carrega em meio segundo,
TCDN, ter tudo que tem direito lá, né? Gastar $1 milhão lá de recursos para melhorar a loja de vocês. Se vocês tiverem marcado no index nofollow, provavelmente, ou 99% de certeza que vocês não vão estar no Google, tá bom? Edições, você pode também especificar instruções específicas para o robots.txt, tá? É mais técnico ainda, não vou entrar nesse detalhe. Aqui também temos outras informações técnicas de paginação, basicamente qual o texto do botãozinho de próximo, próxima página, página anterior, enfim. Aqui, Product Watermarks, tá? Então, quando você não sobe a foto de um produto no Magento, o Magento coloca uma foto lá que é o logo do Magento, tá? Então é aqui que vocês mudam. Se vocês fazem loja para terceiros, por favor, gente, mude, coloque nem que seja o logotipo da empresa de vocês lá, da empresa que faz site, tá? Da empresa que faz loja Magento. Porque, putz, eu brigava muito quando eu trabalhava em todas as empresas que eu trabalhei, eu brigava muito com isso, né, gente? Poxa, pelo amor de Deus, né? A gente tá publicando a loja do cliente, o cliente vai lá, começa a subir a foto, tipo, e o cliente não coloca a foto dos produtos às vezes, né? E fica aquele logo do Magento lá no meio da loja do cara, né? Então, vamos fazer bonitinho, né? Não lembre-se de trocar aqui a marca d'água padrão, tá? Do Magento, tá? Aqui no caso são as marcas d'água padrão. Vocês têm a marca d'água, ok? Que vocês adicionam, que são marca d'água mesmo, que vai ser inserida no produto, tá bom? Ou seja, qual que é como é que eu vou dizer? Vocês têm a marca d'água, que vai ser literalmente adicionada como uma transparência em cima do produto, e vocês têm outro lugar que vocês configuram a imagem padrão, tá bom? Que é a imagem padrão do produto, justamente como eu estava falando, né? Do Mzinho no lugar errado e tal, do Mzinho... enfim, o logo do Magento sendo carregado quando o cliente não sobe a imagem, tá bom? Gente, eu acho que a gente abrangeu aí os principais tópicos de configuração do Magento, tá? Pelo menos do que tinha a respeito aí do... Deixa eu mudar a câmera aqui. Pelo menos aí do que tinha a respeito do nosso Magento 1. Deixa eu mudar a câmera de novo aqui. Então, pelo menos a respeito do que a gente tinha do nosso Magento em 1 hora, tá? A gente falou aí sobre os principais tópicos de configuração, falamos sobre como evitar os robôs russos, como evitar spam, como evitar ataques alguns tipos de ataques com medidas de segurança, né, implementando algumas medidas de segurança. E na anterior, gente, se vocês perderam o webinar anterior, eu recomendo que... eu estou vendo aqui que tem muita gente aqui que já mexe com o Magento, né? Muitos de vocês aqui já mexem com o Magento, poucos aqui estão começando a montar uma loja Magento. Se for o caso de vocês, tá? Vocês que já mexem com loja Magento, eu também recomendo que vocês deem uma olhada no primeiro webinar, tá? Ele está ao vivo. Esse webinar, ele está ao vivo, ele tá lá para vocês assistirem, tá? Tá até no YouTube. Este webinar especificamente aqui, eu esqueci de gravar ele, tá? Então ele não vai ficar disponível no YouTube, ele vai ficar disponível somente lá no magenteiro.com/live e no Facebook, por pouco tempo. Mas eu recomendo que vocês deem uma olhadinha lá no primeiro webinar, tá? O primeiro webinar foi bem bacana, eu falei sobre vários recursos que pouca gente conhece do Magento 2, tá bom? E aí, quem tá acompanhando o webinar, que vai acompanhar o terceiro webinar, deve estar pensando, poxa, e aí? Legal, pô, o negócio do Magento é bacana, me convenceu, o Magento é bacana, eu quero montar uma loja Magento, como é que eu faço, tá? Na próxima aula, no webinar 3, eu vou mostrar algumas formas de se ter uma loja Magento 2 rodando e funcionando, tá bom? Algumas dessas formas não vão precisar de desenvolvedor, e com o que vocês viram aqui sobre admin, né? Com o que vocês já viram aqui no primeiro e nesse segundo webinar de admin, vocês já vão estar praticamente prontas para ter essas lojas Magento 2 rodando, tá bom? O Magento 2 e o Magento como um todo, mesmo no Magento 1, ele não é a plataforma de e-commerce mais simples do mundo. Porém, ele é a mais completa, tá? Ou pelo menos dos open source, ele é a mais completa, ele é feito para e-commerce, tá? Ele não é um puxadinho, tá? Ele é feito para e-commerce mesmo. E acho que vale muito a pena vocês darem essa chance aí para Magento, tá? Então, o meu objetivo aqui com o Magenteiro sempre foi simplificar um pouco a forma como a gente trabalha com Magento, simplificar um pouco o acesso ao conteúdo de Magento, seja para desenvolvimento de módulos, criação de temas, integração, enfim, tudo isso que eu já abordei em outros cursos meus aqui do Magenteiro, né? Então vocês, eventualmente, chutei a câmera aqui, alguns de vocês aqui já conhecem, né, os cursos do Magenteiro. Magenteiro.com/cursos. Se você não conhece os cursos do Magenteiro, lá tem curso de desenvolvimento de módulos Magento 2. Eu ensino como instalar o Magento 2 no curso que vocês têm lá hoje, inclusive. Essa loja do Magento 2 tem o passo a passo inteirinho de como eu configurei ela, como eu coloquei 45 mil produtos lá para carregar em 600 milissegundos, tá? Como eu consegui nota A com ela, todo passo a passo técnico, né? Isso sim, é um curso técnico, tá? Se você não tem conhecimento técnico, talvez você fique um pouco perdida. Mas a gente vai falar no próximo webinar, no webinar final dessa série, né? Nessa série de como potencializar o nosso Magento, a gente vai falar sobre como ter uma loja Magento 2, tá bom?
Espero não ter sido muito vendedor, acho que eu não fui muito vendedor aqui. Desculpe pelo primeiro erro lá de estar aqui fazendo a live com vocês sem mostrar um monitor. Depois eu espero que eu tenha conseguido cobrir todos os tópicos aí. Mais uma vez, muito obrigado para vocês que participaram, para vocês que compartilharam. Para vocês que não compartilharam e gostaram da apresentação, por favor, compartilhem ela. Isso, de novo, ajudam eu aqui a conseguir manter a Magenteira, a fazer a Magenteira crescer e colocar mais conteúdos como esse e como outros conteúdos que eventualmente vocês me deem o feedback, tá? E eu vou conseguir criar outros conteúdos. Então, por favor, se vocês gostaram, dá um compartilhar lá, compartilhem no grupo de Magento que vocês conhecem, no grupo de outra plataforma que vocês conhecem, para que as pessoas pelo menos conheçam um pouco mais sobre Magento, né? Tenham essa experiência que vocês tiveram, que a gente teve juntos aqui. E é isso, gente. Espero vê-los no próximo webinar, o último webinar da série, que vai estar cheio de novidades, cheio de coisa legal. E, diferente desses webinars, ele não acontecerá na quinta-feira, tá bom? Ele vai acontecer numa terça-feira, tá? Na terça-feira, no mesmo horário, terça-feira, dia 10 de dezembro, 19h57 no horário de São Paulo, horário de Brasília. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo e até a próxima. Nos vemos na terça-feira. Até lá!